Alô, amigos! Canal Tricolaço está ativado mais uma vez. Estou numa pegada meio verão hoje, apesar de ser primeiro dia da primavera. Muito calor em São Paulo. Estou até de janela aberta aqui hoje. Aberta mesmo, não fechei nem o vidro. Não dá, cara. Se fechar tudo, fica escuro, dá aquela impressão de noite, né? E por mais que no vídeo fique um pouquinho melhor, eu não quero estar com a sensação de que é de noite. E aí eu ia deixar a janela fechada para evitar barulho da rua e tal, mas deixa aberto, calor pra caramba. Deixa vir, ó, moto passando, caminhão. A rodovia dos imigrantes fica embaixo ali, daqui a pouco passa a carreta, é uma maravilha. Bom, vamos lá, gente, continue dando likes aqui no canal, se inscrevendo, balançando o sino para receber notificações também. Chegou a hora. Faltam menos de 24 horas para que São Paulo e Flamengo decidam a Copa do Brasil de 2023. Como é que está a confiança sua, São Paulino? Eu vou falar um pouco da minha, e eu acho que da minha a gente pode talvez tirar uma base para o que está acontecendo com o resto. Eu nunca fiquei em uma final envolvendo São Paulo tão reticente quanto essa. Mesmo no ano passado, São Paulo perdeu 2 vezes. Se você fuçar aqui no canal Tricolaço, você vai achar uma das maiores heresias que esse canal já cometeu. Um dos vídeos mais soberbos que a gente já botou no ar, que foi quando eu fiz o vídeo depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, 3-1 contra o Palmeiras, onde eu digo por que o São Paulo vai ganhar no domingo. Eu afirmei. E o São Paulo perdeu. E depois eu tive que fazer um vídeo chamado Por que Perdeu? E na época da Sul-Americana eu não cheguei a ser tão soberbo assim, mas eu tinha... A minha convicção é que o time do São Paulo era muito melhor que o time da LDU e tinha uma coisa a mais. O time do São Paulo tinha mais experiência em ganhar troféus, ainda que não tivesse ganhado algum importante até 10 anos atrás, até 10 anos antes em relação àquele título. Ignorando o fato de que, não é, eu falei LDU? Independente Del Valle. Ignorando o fato que Independente Del Valle tinha sido campeão recentemente de outros torneios. Então, o Del Valle tinha mais intimidade com o ato de levantar uma taça do que o São Paulo. E, além disso, era naquele momento um time de cabeça muito fria e preparado para aquele momento. O São Paulo era um time muito experiente, com um técnico vencedor, o Rogério Ceni na ocasião, mas que chegou lá e sucumbiu, porque talvez tenha chegado com certeza de que não perderia. E eu disse isso aqui também, eu achava que a vitória era muito certa, e o São Paulo acabou perdendo. Agora, não é por causa destes erros passados que eu estou tomando essa cautela esse ano, não tem nada a ver. Eu estou tomando essa precaução por 3 motivos. Porque efetivamente o Flamengo é melhor que o São Paulo. Sempre foi esse Flamengo. Continua sendo. Era favorito antes de começar a final. E para mim continua com um levíssimo favoritismo antes do segundo jogo, simplesmente porque é um time melhor, ponto. Futebol, antes de mais nada, um time de futebol antes de técnico, antes de diretor bom, diretor ruim, antes de torcida, um time de futebol que funciona é, antes de tudo, uma reunião de bons jogadores. E os jogadores do Flamengo são melhores que os jogadores do São Paulo. Isso é um fato, que não dá para criticar. O segundo fator é porque o Flamengo está mais acostumado a ganhar título que o São Paulo e porque o São Paulo não está jogando bem. Eu disse no vídeo da semana passada, eu ainda não acredito que o São Paulo esteja melhor do que já foi. Apagou aqui, ó. Vamos pôr aqui. Boleesc, que eu estava trabalhando, deixei a tela aqui. Mas veja bem, vamos lá, vou retomar esse raciocínio aqui que a tela me pegou. Então vamos lá. Primeiro fator, o Flamengo é muito melhor do que o São Paulo ainda. Porque antes de diretoria, antes de técnico bom ou ruim, antes de torcida,
Um time de futebol que é vencedor é a reunião de bons jogadores. E o time do Flamengo é uma reunião de jogadores melhores que os jogadores do São Paulo. Isso é um fato. Se você tirar tudo e a gente estabelecer aqui um 0-0 definitivo, o Flamengo é melhor que o São Paulo, ponto. Não há discussão. Ah, mas veio o Lucas, o Ramos, ok. Você pode ser melhor em uma ou outra funçãozinha ali, mas não no conjunto. O segundo aspecto, o Flamengo está mais acostumado a ganhar título. E tem o fato do Flamengo ser melhor do que o time do São Paulo. E o São Paulo não está jogando bem. Eu falei no vídeo passado e vou insistir. O São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil sem jogar bem. Mas vai enfrentar semanas ruins depois se não melhorar o nível de jogo. E o terceiro fator é se achar melhor do que o Flamengo. São Paulo não é melhor que o Flamengo. Esses três fatores me deixam ainda com cautela. Então veja que eu citei um Flamengo melhor nas três definições. Só que em uma eu coloquei o São Paulo se achando melhor. O São Paulo não pode se achar melhor. O São Paulo tem que ter convicção que não é melhor. E ter convicção de que não é melhor, no caso do São Paulo, é bom, porque ajuda ao time tomar os cuidados que tem que tomar. E aí vai voltar no começo do vídeo quando eu falo do ano passado. Aliás, desse ano. Não, do ano passado. Por que aquilo foi um erro? Porque o São Paulo tinha que ter ido ao Allianz Parque depois de ganhar de 3-1 no Morumbi, sabendo, esses caras vão vir para cima e tem muita qualidade. Então, o nosso primeiro objetivo tem que ser segurar esses caras. E o São Paulo deu liberdade ao Palmeiras, porque entendia que podia, ao dar liberdade, encontrar o contra-ataque. Faz sentido no macro. No micro é o jogo jogado. E o jogo jogado, quando você não é melhor que o adversário, você tem que primeiro tentar impedir que ele jogue. Por que São Paulo ganhou a semana passada? Por dois motivos. Estado de graça, porque está na final. Chegou na hora em que pôs na cabeça assim, nós precisamos ganhar, porque há muito tempo nós não ganhamos. E a gente então vai lutar com todas as nossas forças para isso e seguir um plano. E o São Paulo seguiu o plano. E o plano era não permitir que as melhores peças do Flamengo tivessem liberdade em campo. Então o São Paulo conseguiu anular por completo o Bruno Henrique. O São Paulo conseguiu atrapalhar o Gabigol, que já não estava bem. O São Paulo impediu a chegada do Wesley e o São Paulo não deixou que o... De novo, rapaz, no vídeo da volta, eu também não lembrei do lateral esquerdo do Flamengo. Oh, meu Deus, eu vou falar sem lembrar que coisa. Desde a semana passada que eu tô com coisa com esse menino, rapaz. Camisa 6 do Flamengo, que é um baita do lateral esquerdo. Então o São Paulo segurou esses jogadores ali e o Flamengo não jogou. Ao não jogar, o São Paulo conseguiu encontrar na troca de passes, no giro da bola ao longo do primeiro tempo, a condição ideal para fazer um gol. E para mim, o jogo de amanhã no Morumbi tem que ser rigorosamente igual. Ayrton Lucas, o lateral esquerdo, pelo amor de Deus. E acho que amanhã tem que ser rigorosamente igual. Eu brinquei a semana toda com São Paulinos e ontem eu cheguei à seguinte definição. Aliás, hoje eu disse isso para uma amiga minha de manhã também, lá no Grupo Bandeirantes. Se o São Paulo acreditar por um segundo que ele é melhor que o Flamengo, ele perderá o título. O São Paulo não é melhor. O São Paulo tem que ter convicção de que não é melhor. Mas o São Paulo tem que ter vontade, entrega e compromisso. Porque com compromisso o São Paulo fará um jogo tático tão perfeito como fez na semana passada. E ao fazer um jogo tático perfeito, baseado na sua realidade, que é essa que eu falei, o São Paulo não é melhor que o Flamengo, o que o São Paulo vai fazer? O São Paulo vai atacar os erros do Flamengo, vai trabalhar onde o Flamengo cria, onde o Flamengo pensa. Esse é o jeito do São Paulo jogar. Será um futebol, de novo, um pouco irritante, mas como eu disse, decisão se ganha. Decisão não precisa jogar, decisão você tem que ganhar. E aí a gente vai ver o resto. Mas por que tem gente que me pergunta, mas por que
Você tá nessa do São Paulo. O São Paulo não está mesmo jogando bem. O São Paulo fez um jogo bom na quarta-feira contra o Fortaleza. Fiquei bem impressionado. No vídeo aqui são só elogios, mas o global do último mês e meio do São Paulo é ruim. O São Paulo terminará a Copa do Brasil amanhã, 6 da tarde, 6h40, conforme for. Se Deus quiser com o título, ainda sendo um time que precisa melhorar para enfrentar o Coritiba quarta-feira. E ainda precisa ser um time que precisa melhorar muito para enfrentar o Corinthians no sábado. Essa é a realidade do São Paulo. E assim eu acho que é o que tem que ser amanhã. Bom, o noticiário é muito positivo. Nenhuma lesão, nenhuma grande contusão. Teve aniversário do Caleri. Aí aquela coisa de comportamento de jogador de futebol, eu acho cretino jogar ovo, aquela coisa ridícula. Não sei se isso existe na cultura deles. Se existe, acho que é uma coisa para os caras ficarem absolutamente com vergonha pelo Caleri. E é pro Caleri depois parar e falar assim, cara, isso é uma vergonha. Mas ao mesmo tempo é festa, comemorou, deu risada, não machucando tá ótimo e tá tudo certo. Né? É o único senão que não vai atrapalhar em nada o jogo. E a outra questão é que parece mesmo que o time está imbuído da ideia de ganhar. E acho que essa é a melhor notícia que a gente poderia ter. Se alguém me perguntar, e se São Paulo perder? Eu acabei de citar aqui 2 títulos que São Paulo perdeu. No ano passado, onde a gente tratou com absoluta tranquilidade. Eu acho que São Paulo chegou num ponto de não retorno. O São Paulo disputou a Copa do Brasil. Você vê, o São Paulo não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa. E no Campeonato Paulista, se não me engano, foram 3. Número de médio para baixo. Depois eu vou conferir se foi isso mesmo. Na Copa do Brasil, o São Paulo ganhou. O São Paulo jogou, é bom que se diga, 1, 3, 5, 7, 8 vezes, né? O 9º jogo será amanhã. Jogou 10 vezes. Nessas 10 vezes que o São Paulo jogou, ele ganhou 1, 2, 3, foi Ituano, Sport, Palmeiras e Flamengo. 4 vezes fora. Só não ganhou do Corinthians. É uma baita campanha. É uma baita campanha. E em nenhum momento nessa campanha o São Paulo foi pior no segundo jogo, e com exceção do jogo do Sport, do que no primeiro. Foi o único. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer nos pênaltis. Aquele é um jogo para estar na memória. Se o Sport veio no Morumbi e meteu 3-1, olha a qualidade do Flamengo, olha a qualidade do Sport. Mas naquele dia o São Paulo desligou. São Paulo não desligará amanhã. Mas tenha em mente, o que o São Paulo pode fazer de bom amanhã e o que fez domingo passado, não tem relação com o que o São Paulo vem fazendo em sequência. Aliás, o jogo da semana passada foi um jogo ruim, tecnicamente, onde nenhum dos 2 times foi brilhante, é que tem a atmosfera de final, então isso tudo ficou apagado. Nenhum dos 2 times foi brilhante, o São Paulo foi mais eficiente. Se for assim amanhã e terminar 1-0 de novo, tá ótimo. Decisão se ganha, não se joga. Alô São Paulo, alô jogadores, alô Dorival. Pensem nos jovens. Pensem nos jovens. Pensem que vocês têm a chance de comemorar num baita de um clube, num time que é especial, numa marca que é especial para todos nós, que precisa reacender, que precisa acordar, que precisa voltar a crescer. Pensem nisso. Estamos com vocês. Pode perder? Pode. Vai perder? Eu não acredito. É coisa de torcedor? É. Mas eu acho que é um conjunto também de opinião. Acho que o São Paulo se dedicou, se preparou, correu para chegar até aqui. Não valer nada diante de um time que ainda hoje não está acertado. O São Paulo fez um treino
com os times misturados em 3 blocos, tem torcedor reclamando, enfim. E esse time ganhar do São Paulo é tremendamente injusto. Se tudo depois que o São Paulo preparou, se fez perder para esse time é genial, maravilhoso, mas ele não está trabalhando para ganhar. O São Paulo está trabalhando para tentar remontar 14 anos de história perdida. 14, cara. E o São Paulo fez tanta coisa errada até aqui. E vai continuar fazendo. Mas a gente não está aqui falando sobre diretor, presidente, técnico. Aqui a gente está falando sobre o São Paulo. Sobre o que ele representa, sobre o que ele é. E sobre o que pode significar na vida de tanta gente se ele vencer amanhã. Se ele voltar a vencer como um time grande amanhã. Eu espero muito por isso. Muito. Valeu, gente. Obrigado.